Livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo 57. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O povo de Deus, ele foi destruído porque faltou conhecimento. O povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa noite nós vamos conhecer a verdade acerca do Evangelho. Quando encontraram, digam amém. Livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo 57, está escrito, no subtítulo: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles a caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Cristo: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os mortos. Tu, porém, vai e prega o evangelho do reino de Deus. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés. Queremos te agradecer, meu Deus, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, porque nós somos guiados pela tua palavra, assim como a nuvem que ficava sobre o tabernáculo, quando ela se movimentava, se mexia para a esquerda ou direita, frente ou trás, assim o teu povo também se movia. Para onde aquela nuvem ia, ó Deus, o teu povo ia também. O povo, ele era guiado pela nuvem. E nós também, meu Deus, somos guiados pela tua palavra, Senhor. Somos guiados pelo teu evangelho, Pai. Ó Pai amado, queremos ser edificados essa noite. Fortalece-nos, edifica-nos, nos ensina, Pai. É isso que nós queremos. Amém. Graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre o pássaro, o funeral e o arado. Estaremos aprendendo algumas coisas a respeito disso. O ministério de Jesus foi um ministério sobrenatural. Um homem novo, 33 anos apenas. Na época, a maioridade era 30 anos. Tanto é que ele se batizou com 30 anos. E exerceu o ministério apenas em 3 anos. Entre 3 e 3 anos e meio de ministério. 33 anos apenas. Cristo, ele revolucionou com os seus milagres, com os seus sinais e prodígios, com os seus ensinamentos. Ele foi influenciando dezenas e centenas de pessoas.
Nós lemos que Cristo chamou 12 discípulos e apóstolos. E logo após nós vemos que Jesus separa 70. E antes de ser assunto ao céu, no monte, aonde ele disse, ide por todo mundo, tinha mais de 500 pessoas. Meus queridos, aonde Jesus parava, na casa que ele estava, no bairro que ele estava, na cidade aonde ele passava, era milhares e milhares de pessoas a qual o seguia. Nós vemos que ele multiplicou pães e peixes para 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Então provavelmente tinha mais de 15.000 pessoas. E por ele exercer esse ministério, e por ter um grande poder no evangelho, várias pessoas vinham até ele. Dezenas de pessoas se dirigiam até ele. É claro que algumas para receber cura, outras para receber prosperidade, outras para receber uma determinada bênção. Porém, várias pessoas chegavam até Cristo. E no texto em que lemos, nós encontramos 3 pessoas que se aproximaram de Cristo. 3 pessoas. 2 delas eram voluntárias. 2 pessoas, vendo o poder e a força do evangelho, se dispuseram a seguir a Jesus. Uma não. Uma foi chamada por Cristo. Uma foi chamada por Jesus. E as outras 2 foram voluntárias, se dispuseram. A primeira se aproximou-se de Cristo e disse assim: Cristo, Jesus, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. E Jesus então respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Em primeiro lugar, que nós entendemos aqui, que esse jovem que se propôs a seguir a Jesus, que estava influenciado pelo evangelho, esse jovem não sabia o verdadeiro significado do evangelho. Quem sabe passava na mente dele que evangelho era só bênção, que evangelho era só vitória, que evangelho era só prosperidade, que evangelho era só milagre, que o evangelho era só anjo descendo e subindo. Então Jesus já ensina para esse jovem, para esse homem, o verdadeiro significado do evangelho. Jesus, ele apresenta o seu próprio ministério, ou seja, Jesus fala: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, as aves do céu tinham ninhos para dormir, para se proteger, para descansar. As raposas da mesma forma. Porém, o Filho do Homem, o Cristo que veio à terra, ele não tinha tempo, ele não tinha onde dormir, não tinha onde reclinar a cabeça, pois ele veio na terra para exercer o ministério sofredor. Cristo veio na terra nascendo em uma manjedoura. Cristo veio à terra para o Getsêmani. Cristo veio à terra para a sala do julgamento. Cristo veio à terra para a via dolorosa. Cristo veio à terra para o monte da justiça. Cristo veio na terra para ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Como Isaías teve uma visão profética de Cristo, a missão de Cristo, no período a qual ele veio, há 2000 anos atrás,
Ele veio como servo sofredor. Ele veio na terra, ele mesmo disse, não para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate. Então quando Jesus explica para esse homem que diz que queria seguir a Jesus, falou: Jesus, eu vou te seguir aonde quer que você for, eu vou te seguir. Jesus está dizendo: meu filho, para me seguir existe um preço a ser pago. Para você me seguir existe um preço. Você vai ter que renunciar a si mesmo. Você vai ter que tomar a sua cruz e me seguir. Está dizendo: meu filho, o evangelho é o evangelho de renúncia. Você terá que abrir mão de muitas e muitas coisas. Meu filho, o evangelho promete para você o Getsemane, promete para você a cruz. Você está disposto a me seguir? Não sabemos qual foi a resposta desse jovem, mas entendemos que Jesus estava explicando sobre o evangelho. As aves do céu têm o seu ninho, a raposa os seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Louvado seja Deus. Cristo está dizendo para nós esta noite: meu querido, existe um preço para seguir a Cristo. Existe um preço para ser um servo de Deus. Temos que renunciar o mundo, temos que renunciar a nossa carne, temos que abrir mão de muitas e muitas coisas, assim como Cristo sofreu. Será que você está disposto a sofrer? Se não me falha a memória, não sei se semana passada ou mês passado, um pastor, ele ficou preso praticamente 2 anos, em um lugar onde não podia pregar o evangelho. E ele foi condenado porque ele pregava Cristo como Senhor e Salvador. Deram oportunidades para ele negar a Cristo. E em último lugar ele disse: eu não posso negar o meu Salvador. E ele morreu enforcado. Será que você está disposto a seguir a Cristo para ele te dar uma casa? Você está disposto a servir a Cristo para ele te dar um carro, para ele te dar um apartamento, a servir a Cristo para ele te dar alguma bênção material? Ou você está disposto a servir a Cristo e ao ponto de entregar até a sua vida? Porque existe um preço a ser pago por servir a Cristo. Aleluia! O evangelho primitivo era assim, irmãos. O evangelho primitivo era assim. O evangelho do século 21, que é um pouco diferente. Mas o evangelho primitivo era assim: quer aceitar Cristo? Quero. Tem uma fogueira preparada para você. Você quer aceitar a Cristo? Quer seguir a Cristo? Quero. Existe uma cruz preparada para você. Você quer aceitar a Cristo? Quero. Existe leões famintos no Coliseu, mas uma pessoa, querido, que ela teve convicção de servir a Cristo, pode ter cruz no seu caminho, pode ter leões no seu caminho, mas ele não abre mão. Ele vai até o fim seguindo a Cristo. Aleluia. O primeiro foi um voluntário. O segundo não. O segundo homem, Jesus olhou para ele e disse assim: me segue. Segue-me. Eu quero você me seguindo. Me segue. Jesus deu uma ordem para aquele homem: me segue. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar o meu pai. Provavelmente, com toda certeza, o pai daquele homem não estava morto. Porque se o pai daquele homem estivesse morto, aquele homem não estava no caminho. Aquele homem estava preparando o funeral. Era um costume naquela época cuidar dos pais até chegar à morte. Enterrar o pai, o primogênito tinha que assumir a responsabilidade da família, cuidar da mãe e dos demais irmãos. Então aquele homem estava dizendo: Jesus, agora não. Agora eu não quero te seguir não, o Senhor está me chamando.
Mas me dá um tempo, Jesus. Espera um pouquinho. Eu vou para minha casa, eu vou cuidar do meu pai, eu vou cuidar da minha família, e depois de 10, 20 anos, quando meu pai morrer, aí eu venho, eu vou te seguir. Agora está muito cedo, Cristo, dá um tempo para mim. E Jesus olhou para ele e disse: olha, homem, deixa os mortos cuidar dos mortos, você porém prega o evangelho. Quantas pessoas, e quem sabe eu e você já falamos isso, não é verdade? Antes de aceitar a Cristo, né? Ouvimos uma pregação, alguém falou que Cristo estava nos chamando, nós falamos: não, eu sou muito novo, não, está muito cedo, quem sabe futuramente, não é verdade? Usamos essas expressões, mas aqui Cristo está dizendo para ele: homem, eu estou te chamando é hoje, é agora, não é amanhã, não é depois, não é a semana que vem, não é o mês que vem, não é o ano que vem, não é daqui 10 anos, 20 anos. Eu quero você agora fazendo a minha obra, envolvido na minha obra, pregando a minha palavra. Eu quero você hoje. Querido, Deus te chamou para este evangelho, Deus te chamou para esta grande obra. Não há tempo a perder. Deus te chamou para essa grande obra, para essa grande empreitada, para você pregar o evangelho, para você divulgar o evangelho. Não vamos ficar colocando desculpas, não é verdade? Ah, Senhor, agora não. Eu tenho a minha faculdade para fazer, tenho 5 anos ainda, tenho 4 anos de faculdade ainda. Senhor, agora não, a minha família, meu filho, minha filha, é fulano, é beltrano. Meu querido, não vamos colocar desculpa para não fazermos a obra de Deus. Foi Cristo que te chamou. O primeiro homem foi voluntário. O primeiro homem disse: Senhor, eu vou te seguir. Mas o segundo não. O segundo homem, Jesus que chamou, falou: vai, segue-me. E ele arrumou algum pretexto, ele falou: não, deixa os mortos enterrar os mortos. Está dizendo o quê? As pessoas que não têm Deus na vida, os pecadores, todos eles estão mortos em delitos de pecados. Então deixa os mortos cuidar dos mortos. Porém tu que está vivo, que foi chamado para o evangelho, pregue o reino de Deus. Irmãos, pregue a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Pregue o evangelho, faça a obra do Senhor Jesus na terra. O terceiro homem disse: Senhor, eu vou te seguir. Só que antes, deixa eu me despedir da minha família. Eu vou te seguir. Era um outro voluntário. Ele viu a obra de Deus crescendo, muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas fazendo a obra. Ele disse: eu vou fazer também. Jesus, eu vou te seguir, porém me dá um tempinho. Eu vou te seguir, porém deixa eu ir para casa, me despedir dos meus familiares, da minha família. Aquele homem estava dizendo o quê? Senhor, eu vou pedir autorização para os meus pais. Eu vou para minha casa e eu vou pedir autorização. Se meu pai autorizar, eu vou te seguir. Ou seja, com certeza o pai daquele homem não ia permitir, porque Cristo era perseguido. Todos os judeus falavam mal de Cristo, não tinha certeza, também não sabiam qual era a missão de Cristo na terra. Ele foi rejeitado pelos judeus. Então o que acontece? Aquele homem ia chegar em casa dizendo: ó, sabe aquele homem que está curando, expulsando demônios, fazendo milagres? Pai, permita-me seguir esse homem. Com certeza o pai daquele homem ia falar: não, você não vai seguir ele não, você vai ficar aqui em casa. Ou seja, aquele homem queria a autorização do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares. Meu querido, quem tem mais autoridade é o seu pai da terra ou é o seu pai do céu? Quem tem mais autoridade é a sua mãe
ou Deus? Quem tem mais autoridade sobre você, a sua família ou Deus? Se Deus te chamou, meu querido, sirva a Ele, não importa se o seu pai não quer servir, que sua mãe não quer servir, se o seu filho, filha, primo, tio, tia, vizinho, vizinha, não importa, Deus te chamou, sirva a Ele. A autoridade de Deus está sobre todas as coisas. Ele te chamou, foi Ele que te chamou. Não importa, seu parente não quer seguir, mas Deus te chamou para servir a Ele. Aquele jovem ainda queria uma autorização. Quantas pessoas a gente escuta testemunho de pessoas que aceitaram a Jesus, e quando chegou em casa, falou: mãe, eu aceitei a Jesus. A mãe: pode pegar suas coisas e ir embora de casa. Quantas centenas de pessoas, irmãos, já pagaram altos preços concernente a isso, por ter aceitado o Evangelho. Não importa, irmãos, se Deus te chamou, obedeça a Ele, sirva a Ele, faça a vontade dEle. Aleluia. Jesus Cristo disse em resposta aquele homem que ainda queria autorização de sua família, Jesus disse assim: ninguém que tem posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus, nesse momento, por Ele ser dono do Antigo Testamento, Cristo, Ele nos faz lembrar de um profeta da antiga aliança conhecido como Eliseu. Eliseu foi um profeta chamado, escolhido por Deus. Eliseu, ele trabalhava no campo, ele sabia mexer no arado, que era uma ferramenta para preparar a terra. E está escrito na história de Eliseu, que Eliseu estava trabalhando no campo, quando de repente o profeta Elias passa pelo campo aonde Eliseu estava arando, aonde Eliseu estava trabalhando. E Elias passa pelo primeiro moço que estava trabalhando com a junta, passa pelo segundo moço, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, e chega no último moço, que era Eliseu. Quando ele passa próximo de Eliseu, Elias tira a sua capa e joga sobre as costas de Eliseu. Ou seja, Deus estava chamando Eliseu para a grande obra. Deus estava ungindo Eliseu, estava escolhendo Eliseu para ser profeta, para fazer a obra do Senhor. Tanto é que Elias disse: você já entendeu para que Deus te chamou. Sabe o que Eliseu faz naquela mesma hora, irmãos? Quando o manto cai sobre as costas dele, ele pega as juntas de bois que ele tinha, ele vai para sua casa, ele mata os bois e faz uma grande festa, convida todo mundo, faz uma grande festa ali, chamando todos os seus amigos, toda a sua parentela, faz um churrasco, uma grande festa de despedida. Ele está dizendo: adeus meus queridos e minhas queridas, meus parentes, primos, tios, tias e amigos,
Deus me chamou para uma grande obra e eu não vou voltar mais. Aleluia, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. Deus também te chamou para essa grande obra, para essa grande empreita. Pode se despedir, meu querido, de amigos, amigas, parentes, que a partir de então você está envolvido na seara de Deus, para trabalhar na obra do Senhor Deus. Ele está dizendo: eu não vou voltar mais. Eu não vou voltar mais, querido. Você não vai mais voltar para o mundo. Você não vai voltar mais para o mundo, porque agora você pertence a Deus. Você é de Deus. Jesus diz: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Eliseu, por trabalhar no campo, ele aprendeu muito sobre o que é o arado. Meus queridos, uma das coisas que Eliseu aprendeu, que o arado servia para preparar a terra. Antes de jogar a semente, antes de colher os frutos, a terra tinha que ser preparada. E Eliseu aprendeu muito sobre isso, que antes de jogar a semente, antes de colher os frutos, ele tinha que preparar a terra. Aleluia! A terra tinha que ser preparada. Sabe o que é isso, irmãos? Deus te chamou para esta grande obra, mas é necessário você também preparar a terra. Sabe de que forma? Orando, jejuando, se consagrando. Aleluia. Deus te chamou para você preparar a terra, querido. Jejue, ore, consagre a tua vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando você for pregar o evangelho, quando você orar por alguém, quando você estiver envolvido na obra, sabe o que vai acontecer? Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, transformadas, e através da sua vida o milagre vai acontecer. Porém, você tem que preparar a terra antes. Ele tinha também jogar as sementes, fazer os sulcos, os buracos, e jogar as sementes. Deus te chamou para semear, meu irmão. Você tem que pregar a semente do evangelho. Está escrito no livro de Salmos: aquele que leva a boa semente, andando e chorando, voltarão colhendo seus mostos. Meu querido irmão, Deus te chamou para você semear. Semeie na obra do Senhor Jesus. Pregue o evangelho de Deus. Ah, pastor, só quem pode pregar o evangelho é o pastor. Só quem pode pregar o evangelho é o evangelista. Não, você que é a igreja do Senhor, você foi chamada para pregar o evangelho. Pregue o evangelho de Deus a tempo e fora de tempo, na sua casa, no seu bairro, lá na empresa onde você trabalha. Pregue o evangelho de Deus, meu querido. Lance a boa semente. Guardado também, queridos, nós aprendemos, sabe o que? Que a pessoa que estava arando a terra, preparando a terra e jogando a semente, fazendo aqueles buracos no campo, na terra, com o arado na mão, ele tinha que manter os seus olhos fixos, olhando para um alvo, para que ele não cavasse um buraco todo torto. Conta uma história que um fazendeiro deixou um jovem arando a terra, e aquele jovem desapercebido começou a olhar para os pássaros que estava passeando de um lado para o outro. Quando o jovem percebeu, aquela terra estava toda cortada em onda, ele tirou os olhos do alvo. Então, a pessoa que estava arando, ela tinha que fixar os olhos no alvo e trilhar o caminho reto.
Sabe o que é isso, irmãos? Você não pode tirar os olhos de Cristo. Você tem um alvo, e esse alvo é o céu, esse alvo é o paraíso, esse alvo é Deus, esse alvo é a santidade, esse alvo é a vida com Deus, é a intimidade com Deus. Você tem que manter os seus olhos fixos, porque está escrito: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pelo qual o gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Igreja do Senhor, temos que ter um alvo, e esse alvo se chama Cristo. Não podemos tirar os olhos de Cristo nem um segundo. E no ministério de Eliseu, nós não vemos nem um minuto ele se desviando, nós não vemos nem um minuto ele olhando para trás. O ministério de Eliseu foi um ministério fixo, firme. Tanto é que ele fez o dobro dos milagres que Elias fez. Porém Elias não. Elias, no meio do ministério, ele tirou os olhos de Cristo e olhou para Jezabel, olhou para a perseguição, olhou para as calúnias, olhou para a defamação. Ele começou a olhar para as pessoas, e vocês conhecem bem a história, que ele desceu para o zimbro, ele desceu para o deserto, ele subiu ao monte, e Deus tratou na vida dele dizendo: Elias, não é tempo de parar, não é tempo de se encostar, levante a cabeça, eu ainda vou te ungir, eu ainda vou te usar para ungir Eliseu, para ungir reis. Elias, anda, come, beba, porque grande é a caminhada. Mas Eliseu não. Os olhos de Eliseu fixo. O alvo era Cristo, era Deus. Não podemos olhar para nada, meu irmão. É muito fácil nós observarmos a mulher pecadora. Ela caiu em adultério. Mas Jesus olha e diz: então atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. É muito fácil olhar para Pedro. Ele negou 3 vezes. É muito fácil a gente olhar para falhas de fulanos e beltranos, mas nos tornamos mais crentes quando temos a visão que Isaías teve. Isaías teve a visão dele. Isaías viu quem ele era: pecador, morto em delito de pecado, miserável, cheio de erros. Sabe quando Isaías realmente se converteu? Foi quando ele olhou para ele e ele disse: eu sou pecador, ai de mim, Deus, que eu estou perecendo. Eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um homem que habito no meio de um povo que tem impuros lábios. Eu tive uma revelação divina, o Senhor Cristo no seu trono. Sabe o que acontece? Um serafim com brasas vivas tirada do altar com uma tenaz coloca na boca de Isaías, purifica os pecados e diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí então Isaías diz: eis-me aqui, Senhora. E Deus diz: vai e pregue a palavra do Senhor. Nos convertemos quando entendemos que somos pecadores, que somos falhos, que nada podemos fazer sem Deus. Temos que olhar somente para Cristo, meu querido. Somente para Jesus, somente para Cristo. Se olharmos para fulano, beltrano, nós vamos cair. Lembra de Pedro? Se é Cristo realmente, eu quero andar sobre o mar. E Cristo diz: vem. E Pedro começa a andar sobre o mar, dar os primeiros passos. Foi maravilhoso a experiência que ele teve andando sobre as águas. Mas de repente ele escutou um barulho de um vento. De repente ele olhou o mar revolto. De repente ele olha o tufão, a tempestade, e está escrito que ele tira os olhos de Cristo. Ele deixa de olhar para Jesus e começa a afundar. Cristo poderia deixar ele perecer,
Mas quando ele grita dizendo: Senhor, ajuda-me, Jesus estende a mão. Aleluia! Quando tiramos os olhos de Cristo, nós nos afundamos. Quando tiramos os olhos do Senhor Deus, nos afundamos. Mas Cristo está de mãos estendidas para nos levantar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ninguém que, tendo posto mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esses 3 homens, 2 voluntários, os 2: eu vou te seguir. Jesus, tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. O segundo queria um tempo. Deixa meu pai morrer, Deus, para depois eu te servir. Não. A minha obra é importante. Deixa os mortos, enterrar os mortos. Você, porém, pregue o evangelho. Pregue o evangelho, querido. E o outro queria uma autorização dos seus pais para servir a Deus. Querido, foi Deus que te chamou para essa obra, não foi o homem não. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou para você fazer a obra dele, para você trabalhar na obra dele. Eu quero saber aqui quem está disposto a pagar o preço de servir a Cristo. Quem está disposto aqui essa noite, irmãos? Quem está disposto a enfrentar um Getsêmani? Quem está disposto, meu querido, a enfrentar uma cruz? Quem está disposto a sofrer por amor do Evangelho de Cristo? Saia do seu lugar, querido, vem até aqui à frente. Pode sair do seu lugar, vem aqui. Deus te chamou para fazer a obra dele, para trabalhar na obra dele. Saia do seu lugar, vem até aqui. Foi Deus que te chamou, meu querido. Foi Deus que te chamou para a obra. Não foi um homem, você foi chamado por Deus. Deus pode ter até usado o homem para falar, mas você é escolhido de Deus. Você foi escolhido de Deus. Deus te chamou para essa obra. Oh, meu querido, ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Canal Pregador Eduardo Cruz.